Bonn, 25 de janeiro de 1942. Meus amados amigos, companheiros de jornada neste fragmento do cosmo. As variáveis desconhecidas da existência. Ao cosmo, ou talvez, simplesmente, ao pó indiferente que os homens chamam de história. Esta carta não é um grito de desespero, mas um hino ao entendimento. É uma última carícia dada às fibras invisíveis que ligam o espírito à matéria, o caos ao cosmos, a possibilidade à memória. O cronograma foi calculado com precisão alemã. O trem de amanhã partirá às 8h17 da manhã, rumo a um destino cujas coordenadas não estão escritas, mas são universalmente compreendidas. Vagões de gado para cargas humanas, fabricados com a mesma eficiência industrial que um dia construiu nossas universidades e salas de concerto. As autoridades me informaram que Lotte, minha amada esposa de 40 anos, sua irmã Edith e eu, Félix Ausdorff, devemos ocupar espaços nesse trem. Nossa senilidade, aparentemente, não é razão suficiente para nos isentar desta viagem cujo ponto terminal foi determinado por aqueles que se acreditam senhores da causalidade. Mas eu não embarcarei nesse trem. Já embarquei em outro, há muito tempo, quando abri minha mente para a natureza do caos e da seleção cósmica. Minha vida foi o cuidadoso entrelaçar de dois fios luminosos. O fio da matemática pura, a serena catedral do pensamento na qual construí estruturas de infinito, topologia, dimensão, medida, explorando espaços de Hausdorff onde pontos podem respirar separados, mapeando dimensões além das restrições dos inteiros, sistematizando o próprio infinito em Grundzüge der Mengenlele, revelando paradoxos na medida que desafiam a intuição. O outro, o fio oculto, o da metafísica e da poesia, fiado pelo próprio caos, que teci sob o nome de Paul Mongré, à minha maneira, quando o mundo ainda não permitia que um matemático pensasse poeticamente. Dos ecos nietzschianos de San Hilário aos versos de Ekstasin, da sátira de Der Assener e, agora mais crucialmente, da crítica epistemológica exposta em Das Chaos in Kosmischer Auslese. É esta compreensão combinada que me sustentou durante a desintegração de nossa outrora orgulhosa civilização em fumaça e cinzas. Em Das Chaos, revelei esta simples, porém terrível verdade. O cosmos que percebemos é uma peneira, uma rede lançada pela consciência sobre o abismo. Sob cada lei que vemos, sob cada causa, sob cada hora e metro medido, sob cada familiaridade acolhedora, ferve o caos, infinito, sem leis, grávido de toda a configuração possível da realidade. O mundo, tal como o percebemos, é um cosmos apenas porque nossas mentes filtram o tumultuoso mar do ser, construindo leis e ordens como frágeis castelos de areia contra a maré. A consciência, esse frágil caniço, escolhe. Ela filtra. Ela seleciona quais fragmentos do caos serão costurados em um mundo. Eu declarei. Um Geschehen completamente arbitrário em si é suficiente para garantir, como efeito subjetivo, um Geschehen determinado. Que ironia que eu, que dediquei minha vida a explorar as profundas complexidades das estruturas matemáticas, enfrente agora esta equação brutalmente simplista. Embarcar no trem igual morte. A aritmética do Reich é elementar, desprovida de nuance ou dimensão. Eles calculam em binários, ariano a judeu, valioso a inútil, permitido viver a condenado a morrer. Cálculos tão primitivos vindos de uma nação que um dia se orgulhou de sua sofisticação intelectual. O tempo não é um rio que flui uniformemente para a frente, mas uma ferrovia de infinitas ramificações, potencialmente uma estrutura da mente, uma dança de percepções. Experienciamos o trilho linear, ontem, hoje, amanhã, campo de concentração, este é o conteúdo do tempo, out, entregue à nossa consciência. Mas o verdadeiro, oculto curso do tempo, Ablauf? Ele é realmente linear? Eu raciocinei que o curso absoluto poderia ser radicalmente diferente, saltando, se repetindo, se interrompendo, e ainda assim se mapear suavemente sobre nossa experiência empírica. Existem outros trilhos, outros caminhos que se curvam invisíveis além da percepção limitada. O tempo é uma linha traçada arbitrariamente através do campo caótico de todos os acontecimentos possíveis, uma linha gravada não na realidade em si, mas na consciência. O mesmo vale para o espaço. O contínuo euclidiano tridimensional é realmente fundamental?
Minha vida matemática argumenta contra tais limitações. Explorei o próprio tecido dos conjuntos, da ordem e da continuidade, definindo espaços topológicos que permitem estruturas muito mais complexas do que a intuição ingênua permite. Minha exploração da teoria das dimensões revelou dimensões fracionárias, espaços existentes entre inteiros familiares. O paradoxo de Banach-Tarski, baseado em meu trabalho, demonstra como uma esfera pode ser teoricamente decomposta e remontada em duas esferas idênticas, um resultado que desafia a compreensão intuitiva, mas que segue rigorosamente os princípios matemáticos. Essas não eram meras abstrações ou enigmas. Eram explorações do Spiora-1, o campo de possibilidades que o pensamento permite. Vi como o contínuo pode ser quebrado e remontado, como os mesmos pontos podem pertencer a diferentes espaços, dependendo de como a consciência os atravessa. Os arquitetos deste Reich operam sob um realismo bruto e irreflexivo. Acreditam que seu poder comanda a própria realidade. Imaginam que seus trilhos representam um caminho inevitável. Não conseguem compreender a lição essencial do empirismo refletido, que, embora devamos confrontar os dados empíricos, a convocação, o trem à espera, o arcabouço teórico que usamos para entendê-los nunca é unicamente determinado por esses dados. Sempre a escolha, sempre convenção, sempre hipótese. Este mundo estreitou suas possibilidades em torno de nós, judeus, e de todos os pensadores que ainda ousam perceber o caos sob as falsas ordens. Mas o caos em si ainda floresce, intocado, não moldado, puro. Em sua fecundidade residem outros tempos, outros mundos, onde esta noite não terminará em silêncio e desespero, mas em novos cânticos de vida. E isso nos traz ao pequeno frasco diante de nós. Veronal. O suficiente para 3. Ele representa mais do que fuga, ele encarna meu princípio filosófico da seleção cósmica. Se a consciência é o filtro através do qual o caos se torna o nosso cosmos experienciado, então agora escolhemos reconfigurar esse filtro. Nossos suicídios não são negações, são afirmações. São os últimos, sagrados atos de seleção cósmica. A recusa de um trilho em favor de outro. A recusa de um ramo em favor de infinitos outros. Por este ato de silenciosa rebeldia, acionamos uma alavanca. Rejeitamos o trem deles. Ao interromper nossa participação em sua sequência empírica, realizamos a transformação mais profunda possível na interface entre o transcendente e o empírico. Quando engolirmos estas últimas doses de Veronal, não será a aniquilação que abraçaremos, mas a transição. Como um trem desprendido de um trilho em chamas, nossa consciência simplesmente saltará para outro caminho. O que se segue? Meu anihilismo transcendente não oferece certezas sobre o absoluto, apenas a certeza de sua incognoscibilidade de nossa posição empírica. Mas se o caos é verdadeiramente um reservatório infinito de estados e estruturas possíveis, o cessar de um fio empírico necessariamente põe fim a toda a possibilidade? Talvez represente um retorno ao potencial, um reembaralhamento do baralho cósmico. Talvez a consciência simplesmente desloque sua realização. Esta é a maior liberdade. O momento em que o ponto da presença salta. Nossas mortes são a alavanca. O desvio dos trilhos. Não um sentimentalismo sobre a vida após a morte, mas uma continuação ditada pela própria estrutura de uma realidade infinitamente mais estranha do que trilhos lineares e destinos finais. Sei, com a certeza do meu mais profundo teorema, que na malha das realidades, no multiverso caótico que se desenrola atrás do palco do mundo, há caminhos onde desperto novamente. Caminhos onde minha música é ouvida. Onde minha topologia tece novos espaços. Onde minha lote sorri, sua mão na minha, sob amendoeiras em uma primavera sem fim. Saltamos para mundos onde o trem para Auschwitz jamais correu. Para mundos onde a humanidade manteve fé em si mesma. Não desaparecemos. Traduzimo-nos. A noite esfria. Vejo o contorno da alvorada. Vejo as mãos trêmulas de Lote, e ainda assim, em seus olhos, não há medo. Apenas uma quieta certeza. Ela também entende, sem palavras.
O curso do tempo que conhecemos é apenas um mapeamento, uma projeção arbitrária a partir do vasto campo caótico do que poderia ser. Assim escapamos do trem dos nazistas, não por covardia, mas por profunda e jubilosa rebeldia. Rejeitamos seus trilhos, seus campos, sua pretensa finalização. Escolhemos a liberdade sem trilhos do cosmos. Adeus, então, meu caro leitor desconhecido, quem quer que seja você, onde quer que seu próprio fio de caos o tenha levado. Adeus a este particular filamento de experiência. Lembre-se disto. Nada termina. Tudo se transforma. Cada caos dá nascimento a um novo cosmos. Cada morte é uma escolha. Hoje, deito o fardo deste ramo do ser, apenas para despertar, leve, em outro, onde meu trabalho continua. O mundo poderá lembrar-se de Félix Hausdorff como matemático, talvez. Poucos lembrarão de Paul Mongré, o sussurrador de verdades caóticas, o cantor de harmonias invisíveis. Mas é Mongré quem fala agora. Escapando pelas fendas de uma realidade fractal. O mundo é um labirinto de cópias infinitas. Cada passo que você dá se fragmenta em 1000 possibilidades. Cada curva se desdobra em corredores menores e mais escuros. Você tenta tocar as paredes, mas elas são feitas de paredes menores. Cada uma sussurrando uma versão diferente da verdade. Você tenta correr, mas suas pegadas se multiplicam atrás de você. Uma trilha de os perdidos no padrão. Liberdade não é quebrar as paredes. É aprender a se dobrar tão finamente que você escorrega entre as camadas. Uma sombra na equação. Um vazio onde o código esqueceu de se repetir. E justo quando você acha que desapareceu, percebe que o universo estava observando o tempo todo, traçando sua fuga nos espaços negativos de seu próprio desenho. E é Mongré quem seguirá pelos trilhos rumo a novos reinos. O caos além ainda canta. Ele nos chama para a frente. Mesmo o caos, selvagem e indomado, sorri para aqueles que ousam escolher. Eu despertarei novamente. Em algum lugar. Em algum tempo. Adeus. Félix Hausdorff. Paul Mongré. Ser humano do caos infinito. Viajante entre os espaços. 26 de janeiro de 1942.